beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2021. Eu vou fazer agora a questão 32 da prova de Física. A questão fala assim: o desenho abaixo apresenta uma barra metálica ABC em formato de L, de peso desprezível e dimensões AB 0,8 metros e BC 0,6 metros, articulado em B por meio de um pino sem atrito e posicionada a 45 graus em relação à linha horizontal. Na extremidade A é presa uma esfera homogênea de volume igual a 20 litros e peso igual a 500 newtons, por meio de um fio ideal tracionado. A esfera está totalmente imersa, sem encostar no fundo de um recipiente com água, conforme o desenho abaixo. O valor do módulo da força F, que faz 90 graus com BC, e mantém o sistema em equilíbrio estático, como o desenho abaixo. A densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, a situação descrita é essa aí, né? O que a gente pode ver de imediato é o seguinte: como o sistema está em equilíbrio, a força que está atuando aqui na extremidade de A vai ter que ser igual à força que está atuando aqui na extremidade F. Como isso aqui tem uma haste, né, a gente vai ter que calcular o momento da força. Ou seja, para que isso aqui fique em equilíbrio, eu posso dizer que o momento da força de A vai ter que ser igual ao momento da força em C, para que seja mantido o equilíbrio, certo? Então, se a gente for pensar no que vai fazer agora, é o seguinte: primeiro, como a bola está dentro de um fluido e ela disse que está tracionando esse fio, eu vou ter que calcular o valor dessa tração. Para isso, eu vou ter que analisar a situação da esfera aqui dentro. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa figura e vou colocar aqui, ó. Beleza? Então, eu vou fazer assim. Qual vai ser a minha primeira ideia? Determinar, né? Determinar o volume da esfera. Por que eu vou ter que determinar o volume da esfera? Porque ele disse o seguinte, que o volume é igual a 20 litros. E aí eu sei o seguinte, ó, 20 litros é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Fiz isso aqui. Agora eu vou analisar a questão hidrostática da bolinha. O que está acontecendo aqui na bolinha? A primeira coisa que a gente sabe é que a bolinha tem um peso, certo? Outra também é o seguinte, né? A bolinha ela vai ser empurrada para cima pelo empuxo. E a gente vai ter aqui também a tração no fio, certo? Então, o que está acontecendo aqui? A gente sabe que empuxo é igual a dGV, onde a gente pode dizer que a densidade da água, o problema deu, né? Ó, a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Então, eu vou dizer o seguinte, que a densidade da água é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. A gravidade a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado e o volume a gente acabou de fazer a transformação, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Beleza? Então, a gente tem que o empuxo vai ser 10
a terceira vezes 10 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo essas contas aí, a gente chega à conclusão que o empuxo é igual a 200 joules, certo? Agora pensa comigo aqui. A força resultante aqui, ela vai ser o quê? A força resultante, ela vai ser a tração mais o empuxo menos o peso. Ó. Tração mais o empuxo menos o peso. Por quê? Porque se você for ver, ó, o resultado disso aqui é peso puxando para baixo e as trações e o empuxo puxando para cima. Como está em equilíbrio, eu sei que a força resultante está em equilíbrio. Então, eu posso dizer que a tração mais o empuxo menos o peso é igual a zero. Ou tração mais empuxo é igual ao peso, certo? Agora, quanto que vale o peso? Ah, Bola, ele falou aqui em cima que o peso da esfera é 500 newtons. Então, vai ficar assim, ó. 500 é igual. O empuxo a gente acabou de calcular, né? 200 mais tração. Ou seja, a tração é de 300 newtons. Como eu tinha falado para você anteriormente, para a gente calcular o valor dessa força, a gente vai ter que calcular o momento da força em A, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, calcular o momento da força em A. Se a gente vai calcular o momento da força em A, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que a barra ela está apoiada aqui e depois ela está lá. A gente sabe que nesse lado aqui, a gente vai ter a tração nessa posição aqui. E a gente sabe que a tração foi calculada anteriormente e a gente viu que a tração vale 300 newtons, certo? A gente sabe que essa haste aqui, ela tem 0,8 metros, certo? Então, ela mede 0,8 metros. A gente sabe que esse ângulo aqui é 45 graus, que esse ângulo aqui é 45 graus. Esse pedaço da haste mede 0,6 metros e aqui a gente tem a força que vai equilibrar isso tudo e ela é perpendicularmente posicionada em relação à haste. Então, como a gente vai calcular o momento da força, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando essa força está atuando aqui, a gente vai ter que encontrar o valor dessa distância aqui. Por quê? Porque se a gente lembrar, o momento da força em A é igual a quem? Momento não é igual a força vezes a distância? Então, pensa comigo. Qual é a relação trigonométrica que vai me dar cateto adjacente sobre a hipotenusa? Ah, Bola. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de 45, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, legal. Quanto que vale cosseno de 45? Ah, Bola, o problema deu. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, não é isso? Então, a gente sabe que esse carinha aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 é igual a D sobre 0,8. Então, D é igual a 0,4 raiz de 2 metros, beleza? Então, agora o que eu sei? O momento da força em A vai ser... Qual é a
a força que está atuando aqui? 300 vezes a distância que ela está sendo aplicada, né? Então, a distância vai ser o quê? 0,4 raiz de 2. Então, o momento da força em A vai ser o quê? 300 vezes 0,4 raiz de 2 é a mesma coisa que 120 raiz de 2 newtons. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para calcular o momento da força F, certo? Então, olha só, vou escrever aqui, ó, calcular o momento da força na barra BC, que é exatamente esse lado, né? Se a gente considerar aqui, ó, A, B e C, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Se você notar, a gente pode ver aqui, ó, que lá na barra BC, a gente vai ter o ponto B, a barra aqui e a força perpendicular, né? Então, essa aqui é a força. Ah, Bola, não é assim não, é sim, olha só. A força não está perpendicular à barra, então eu vou usar a distância da barra. Vai ficar assim, ó, momento da força em C vai ser igual a força vezes a distância, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, qual é o tamanho da barra? 0,6 metros, não foi o que a gente fez no desenho anterior ali? Então, a gente vai fazer assim, momento da força vai ser, momento da força em C vai ser aquela força que a gente quer descobrir vezes a distância que é 0,6. Achei o momento da força. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, é importante, o sistema está em equilíbrio, certo? Se o sistema está em equilíbrio, eu posso dizer que o momento da força em A é igual ao momento da força em C. Não foi exatamente isso que a gente falou lá em cima no início do problema? Então, a gente lembra o quê? Qual é o valor do momento da força em A? A gente calculou 120 raiz de 2. Então, ó, 120 raiz de 2 é igual. O momento da força em C é F vezes 0,6. Então, a gente sabe que a força é 120 raiz de 2 divididos por 0,6. E isso aí vai me dar o quê? 200 raiz de 2 newton. 200 raiz de 2 newtons só pode ser a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.